vamos cantar aquela música que a gente cantou semana toda. Espero que vocês saibam de cor, né? Mas a letra tá ali para ajudar. Então vamos cantar aquela música que nos indica que o nosso lugar não é um lugar, é uma pessoa, né? Minha sede não é de agora, nem o rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Minha sede não é de H2O, nem um rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em uma paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me sacia. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida, vida viva. Amém. Boa noite, feliz sábado, que bom que nós estamos aqui nessa noite dessa sexta-feira, e ver o rostinho bom de vocês aqui quando a gente sobe aqui. Eu quero cumprimentar você que está assistindo em casa agora aí, dá um close aqui mais perto de mim, isso, chega mais perto, né, não estou copiando ninguém.
Mas que bom que você está aqui hoje, você está aí pela internet, na sua casa, no conforto do seu lar. E eu quero convidar você a estar conosco amanhã, nesse sábado, né? Quero desejar a vocês feliz dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado aí, deseja ela esse feliz dia. Sábio, a gente fala assim pro carioca, cumprimenta assim, aí ele beija, abraça e tal, e aí você não consegue nem pregar nunca mais, assim, né? Sábio é o homem e a mulher que converte as suas relações em relações de amizade. Sábio é o homem e a mulher que converte as suas relações em relações de amizade. E as mulheres, eu vou dizer uma coisa assim para as mulheres, viu? Mulheres, cuidado com uma coisa que vocês têm uma certa mania. Segura. As mulheres dizem assim, você sempre fez isso, você sempre faz isso. Ou então, você nunca fez isso. A gente faz muito, só que a gente faz de vez em quando, a gente não faz toda vez, nem sempre. E nem nunca, né? Depois a gente visitou ontem a história de Noemi. A história de Noemi diz que as páginas mais difíceis das nossas vidas não são as últimas páginas, e que viver em Cristo é ser convocado a ter um final feliz da nossa história e da nossa vida. A sua vida vai ter um final feliz, por mais difícil que pareça ser. E além também de Noemi, eu também tenho uns conselhozinhos bem preciosos aí, né? Como paquerar, como arrumar alguém, né? Espero que seja útil na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre Dorcas. A gente está online lá no Facebook? A gente está online ou não? Não está? Está sim? Então vou fazer igual, vou ser o pastor youtuber. Você que está aí online, você vai lá curtir, e você vai colocar o seu dedinho lá no compartilhamento. Ontem nós chegamos a 22 compartilhamentos, e hoje nós queremos chegar a 40 compartilhamentos, amém? Então até você, se estiver online aí, você entra aí rapidinho, só para dar um share aí, um compartilhado, porque nós queremos chegar a 40 compartilhamentos, porque nós queremos chegar a mais de 2.000 visualizações sobre esse vídeo, amém? Então compartilha coisa boa, para de ficar compartilhando política, direita ou esquerda. Sabe o que você pode fazer com direita e esquerda? Você pode começar a olhar para o alto, entendeu? Entre a direita e a esquerda a gente fica com o alto. Ai pastor, mas isso é alienação política? É melhor a gente ser alienado político, mas ser informado sobre as coisas do eterno. Porque entre ser alienado político e ser informado sobre as coisas da palavra, a gente tem que ser ser informado com as coisas da palavra. Quero convidar a você abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Lá no livro de Atos. Livro de Atos. E você vai. Hoje nós vamos visitar aí uma vida maravilhosa. Uma vida que fez grandes coisas para a glória e honra do Eterno. No livro de Atos, gente, eu estou achando o capítulo, tá bom? Fica tranquilo. Aí, livro de Atos, lá de Dorcas, ok? Eu acho que é o capítulo, gente, eu esqueci completamente. Capítulo 12. Dorcas? Acho que não, vamos lá, gente. Pregação interativa, acha aí. Falar de Dorcas. Vamos lá, que eu esqueci de colocar nas minhas notas aqui. E aí, gente, capítulo? Olha no tio Google aí, gente, por favor. 9. Amém. Vai ganhar um abraço no final aí. Salvou o pastor. Pronto, 9h36. Beleza. Amém? Quase, hein? Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra, ela nos oferece a verdade. Como é ruim, Pai, viver enganado, e como é ruim viver nas meias verdades. Que o Senhor hoje nos dê aquilo que o Senhor tem nos dado durante essa semana, o teu Santo Espírito.
Senhor, como seria bom se o Senhor mesmo descesse e falasse a cada um de nós nessa noite. Cada um de nós aqui temos um cantinho a ser visitado pelo Senhor. Temos áreas cinzentas da nossa vida, que nós precisamos de Ti, Pai. Por favor, Senhor, nos abençoe com a Tua palavra, em nome e por amor de Jesus. Amém. Assim diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, livro de Atos, a partir do capítulo 36. Assim diz o texto sagrado. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram para o cenáculo, e todas as viúvas a cercaram, chorando, e mostrando-lhe as túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, te levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, a apresentou viva. E se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Algumas curiosidades aí, desse trecho da Bíblia Sagrada. Eu não sei se você havia reparado isso antes, mas Dorcas é a única mulher na Bíblia Sagrada, é a primeira mulher na Bíblia Sagrada a ser chamada de discípula. Ninguém antes de Dorcas como mulher é chamada de discípula. As mulheres, elas têm um papel importante demais no ministério de Jesus Cristo. Muitas mulheres até financiavam o ministério de Cristo. Você sabe que foram as mulheres responsáveis a contar para o mundo que Jesus estava vivo. Porque foram elas que foram as primeiras a chegar lá. Mas a Bíblia Sagrada é muito sábia e tinha que ser de fato mulheres. Porque essa notícia sobre a ressurreição de Jesus tinha que correr rápido. As pessoas tinham que descobrir rápido que Jesus havia ressuscitado. Porque se fosse homem, eles iam chegar lá, iam ficar olhando assim, porque homem não consegue achar manteiga na geladeira. E a gente sabe disso. E quem é casado sabe, você chega, eu por exemplo, né? Paro sim, olho. Amor, cadê a manteiga? Acontece só lá em casa isso? Não. Sim, né? E eu não sei porque as mulheres, elas conseguem achar. O que essas mulheres têm que elas conseguem achar as coisas dentro da geladeira, elas conseguem achar no armário? A minha mãe diz assim, sabe por quê, filho? Porque a gente procura. E quem procura, acha. Então, vamos procurar mais, gente, a Tupperware lá, da estrogonofe de ontem, essas coisas assim que a gente tem que achar, né? E tinha que ser as mulheres. Então, assim, as mulheres, elas têm um perfil, elas têm uma importância, elas têm uma coisa essencial no ministério de Jesus Cristo. Mas Dorcas foi a primeira a ser chamada de discípula. Porque discípulo, hoje, a gente deu uma banalizada nisso aí, mas na época de Cristo, discípulo era um título. Um título que o Senhor era dado às pessoas que tinham compromisso acima da média com o Evangelho. Não se colocava assim, essa etiqueta discípulo em todo mundo. Discípulo era geralmente homens e mulher, Dorcas, que tinham um compromisso acima das obras, acima da média com o Evangelho, um compromisso acima da média com o Evangelho. A Bíblia Sagrada vai dizer que Dorcas praticava boas obras, dava esmolas e costurava. Pois bem, a Bíblia Sagrada, ela trabalha muito nessa linha, né? Deus perguntou assim para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho um cajado. E Deus usa aquele cajado de Moisés para a glória e honra dele.
Deus chega para Dorcas e pergunta assim: Dorcas, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho linha, eu tenho agulhas e eu tenho tecidos. E Deus diz assim para Dorcas: então você vai poder fazer coisas para minha honra e para minha glória. Porque independente daquilo que nós temos nas nossas mãos, nós podemos usar todas as coisas que nós temos nas nossas mãos para a glória e honra de Deus. E quando diz assim: pastor, mas eu não tenho nada nas mãos, aí eu vou dizer: ainda bem, porque você pode pegar essas mãos desocupadas e fazer grandes coisas para o Senhor. Independente daquilo que nós temos nas mãos, veja bem, nós estamos falando de uma mulher que tinha agulhas, linhas, e essa mulher foi a primeira mulher a ser chamada de discípula. Um dia alguém perguntou para um jovem: o que você tem nas mãos? 5 pães e 2 peixes. E esse jovem é lembrado por nós até hoje. E a primeira pergunta que eu faço para você é: como você tem usado as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Pastor, eu tenho um açaí nas minhas mãos. Então você pode fazer muitas coisas com isso. Muitas coisas. Muitas coisas. Pastor, eu tenho o livro da lei, eu sou advogado. Você pode fazer muitas coisas para a glória e honra de Deus. Eu sou bancário, eu sou pedreiro, eu sou médico. Você pode fazer muitas coisas para a glória e honra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que Dorcas, ela abençoava as viúvas. E ontem, né? Nós vimos que a viúva, dentro dessa cultura do antigo Oriente Próximo, médio ali, você tem uma cultura de desvalorização das viúvas. As viúvas é a parte mais frágil de uma sociedade extremamente patriarcal, onde a mulher era usada apenas como objeto de utilidade de um homem. E quando a mulher se tornava viúva, então ela não tinha mais utilidade. E Dorcas costurava para aquelas viúvas. Costurava para as viúvas, abençoando aquelas viúvas. A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro chegou lá, aquelas mulheres começaram a mostrar os seus vestidos. Os seus vestidos para Pedro. Diz: Pedro, aqui está essa mulher que cuida da gente e nos dá dignidade, porque vestir, quem anda nu, quem não tem o que vestir, não anda com dignidade, segundo a época. E aquela mulher, ela pegava, e a gente sabe que a gente gosta de andar bem vestido, eu não sei vocês, mas uma coisa que me diverte é alguém falar assim: cara, vai lá e compra uma roupa para você. Até eu mesmo, né? Depois no final do mês é que a gente sente um pouquinho quando vem a fatura. Mas gente, quando eu me coloco ali num provador de uma loja, eu me sinto ali empoderado e feliz da vida, e não diga que isso não acontece com vocês. Porque comprar roupa é bom. Quando a gente se veste bem, a gente se sente melhor. Tanto que antigamente a gente tinha uma história de roupa de sábado, porque era uma roupa que a gente tinha reservado, porque a roupa, ela, não me diga que não, mas a roupa, ela ocupa um papel importante da nossa vida. E aquelas mulheres que não tinham mais utilidade, não tinham mais dignidade, Dorcas devolvia a dignidade para aquelas mulheres através do que ela podia fazer. Pastor, mas eu não posso salvar ninguém. Tudo bem, você não pode, ninguém pode. Mas o que você pode fazer? Pode alimentar, pode dar roupa. Sabe o que você pode fazer, que é a coisa mais difícil hoje? Emprestar seu ouvido. Nós pagamos pessoas para nos ouvir, porque não tem mais pessoas para fazer isso de graça para a gente. Você recebeu uma mensagem hoje, no dia do amigo. Alguém dizendo assim: pastor, você... essas gratidões que as pessoas têm, que são indevidas, são incabidas. Pastor, você mudou a minha vida, você salvou a minha vida. E eu comecei a pensar: há muito tempo essa pessoa teve contato comigo. E sabe o que eu fiz? Emprestei meu ouvido. Porque é difícil ouvir. É difícil ouvir porque quando alguém traz um problema para a gente, sabe o que a gente faz? A gente faz competição de problema. Porque a gente gosta de ser melhor em tudo. Ai, amiga, o meu marido... você não conhece o meu. Levanta a mão para o alto, porque é o homem que você tem em casa, porque o meu... você não sabe. Nossa, lá em casa, você sabe o que aconteceu lá? Teve tiroteio. Tiroteio? E lá foi muito pior, foi guerra. Você não tem noção.
A gente não tem dificuldade de ouvir. Tem pessoas que dão dinheiro para mim investir na obra do Senhor, para mim fazer coisas, mas elas não dão para mim o seu tempo. Eu vou agradecer, pastor, não tem tempo não. Não, mas obrigado aqui pela oferta. Não, pastor, não tenho tempo. Graças a Deus aí, está tudo certo. É um fato. Aquela mulher, ela devolve a dignidade através de roupas. De roupas. A Bíblia Sagrada aqui diz que Pedro estava lá perto de Jope, e Pedro já estava famoso, porque Pedro, no episódio anterior, ele diz ali, né, para um homem que está à beira do caminho, diz, levanta e anda, aí Pedro começa a ficar famoso. E Pedro vai lá. Eu quero pensar o seguinte, né, a história de Dorcas me faz pensar o seguinte, quando você morrer, já pensou na sua morte? Eu falei, né, que eu queria que meu velório lotado, né, eu compartilhei com vocês isso, né, gente chorando assim, aos berros, né, um drama assim. O que as pessoas vão dizer da gente? Mas eu fico pensando assim, quando você morrer, sabe que se você morresse nesse contexto, ou quando você morrer, alguém que não é da sua família, vai lá procurar um homem de Deus para pedir para que você volte a viver. Você pensou nisso? Se você morresse, será que alguém ia lá dizer assim, vamos buscar aí um homem de Deus para trazer de volta a vida, porque essa pessoa aqui é essencial para essa comunidade. Porque sem essa pessoa vai ter um vazio, uma lacuna, e a presença de Deus vai ser menos sentida, porque essa pessoa traz a presença de Deus. Alguns casos acontece até o contrário, né? Você conhece a história de um pastor que está fazendo um sermão fúnebre? E sermão fúnebre é uma coisa difícil de fazer, porque a gente não sabe, né? Com o pastor, né? E o pastor lá elogiando, né? Dizendo, aqui está, apontando para o caixão, aqui está um bom pai, aqui está um bom marido. E a mulher cutuca o filho e fala assim, filho, olha lá se é o pai mesmo que está no caixão. Difícil. Será que quando a gente morresse, as pessoas iam dizer assim, vai lá e busca o homem de Deus. Vai lá e busca o homem de Deus correndo, porque a gente não pode continuar vivendo sem essa vida que nos abençoa com a presença de Deus. O pior do que isso, né? Eu queria perguntar para você, se hipoteticamente Deus chegasse para você e falasse assim, fulano, você vai morrer. Quando, Senhor? Hoje. Aí você fala assim, não, Deus, não está na hora. Aí Deus fala assim, então, me fala um motivo aí para você continuar vivendo. Aí você vai falar assim, Deus, é que eu estou só na segunda parcela lá do boleto, tem mais 84 para pagar do carro. Deus, é porque eu não terminei meu mestrado ainda. Que motivos nós temos? Qual é o propósito que a sua vida tem diante do eterno? A Bíblia Sagrada diz que quando Pedro ressuscitou lá no verso 42, as pessoas creram no Senhor e não em Pedro, porque quando nós fazemos coisas para Deus, as pessoas acreditam em Deus e não em nós. E a vida de Dorcas, ela podia se resumir assim, viver para os outros e viver para fora de si. Para Dorcas, estilo de vida ou solidariedade, melhor, para Dorcas, solidariedade não era distribuir sopão, não era dar abraço, embora esteja importante, abraços grátis para as pessoas, mas para Dorcas, solidariedade era um estilo de vida. Porque o que eu tenho visto aí no meio do povo de Deus, e nós temos visto, é uma solidariedade muito seletiva. Somos solidários a algumas causas que nos sequestram a atenção, que nos chamam a atenção, mas dificilmente nós temos uma solidariedade como estilo de vida. Porque a solidariedade como estilo de vida é necessário que Deus nos ascenda a um estágio maior do que o normal, maior do que o comum. Por quê? Porque normalmente nós somos egoístas. O egoísmo é um estado comum do ser humano.
O egoísmo é um estado comum do ser humano. Ser egoísta é normal. E se você colocar duas criancinhas assim, brinquedo meu, brinquedo seu, daqui a pouco tem chororô, e pergunta assim: o que você está chorando, Paulo? Ele pegou meu brinquedo. E assim vai, desde pequeno. A criança tem um coração perdoador, mas tem um coração egoísta. O egoísmo é algo normal e presente na nossa vida. E aí eu pergunto assim, né? Pastor, mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus? E Deus não é um Deus generoso em ofertar? O problema é que Lúcifer ensinou, bem ensinado, o pecado do egoísmo à humanidade. E nós aprendemos bem aprendido. É por isso que nós repetidamente, vezes, dizemos assim: meu tempo, minhas coisas, minha casa, meu carro. Lúcifer é aquele que quer viver uma identidade à parte de Deus, e é aquele primeiro a dizer: eu sou, quando na verdade só Deus é. Quando nós estamos falando sobre solidariedade, nós não estamos falando sobre um programa da igreja, uma motivação, uma palavra bonita, uma causa. Não, nós estamos falando sobre algo mais profundo, que a solidariedade é vencer o egoísmo. Porque quando nós estamos dizendo meu, minha, eu sou, nós estamos vivendo uma identidade à parte de Deus. Nós estamos vivendo as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos juízos, e não de Deus. E nós nos tornamos, olha a profundidade disso aqui, nós nos tornamos rivais às vontades de Deus. Deus tem vontades para as suas vidas, mas as suas vontades geralmente falam mais alto do que as vontades de Deus. Nós rivalizamos com Deus o senhorio da nossa vida. O problema não é você achar que é você maior do que Deus, ou é você é igual a Deus. O problema é você se achar. Porque quando você se acha, você já está vivendo a parte de Deus. Existe dentro de nós aqui uma guerra dentro de nós, que é a essência divina colocada em nós, versus a condição humana. A essência divina é aquilo que Paulo diz, né? Eu até quero fazer o bem, eu até tenho vontade de fazer o bem, mas você diz assim: vontade passa rápido. Eu até tenho vontade, mas vontade, eu quero mudar o mundo, eu quero mudar as coisas, eu quero fazer o bem, mas essas vontades passam tão rápido. Então nós vivemos uma guerra entre a essência divina e a condição humana. E nessas escolhas nós estamos dizendo se nós, preste bem atenção nisso aqui, se nós somos filhos do diabo e filhos de Deus. Quando as pessoas dizem assim: olha, fulano de tal é filho do diabo, o que você pensa? Você pensa um monte de coisa feia, Cracolândia, Datena, coisas horrorosas, filho do diabo, essas coisas horrorosas aí, mas não. Filhos do diabo são pessoas que nos cumprimentam bondosamente na rua, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas queridas, são pessoas até cristãs, mas são filhos do diabo porque seguem o diabo. Seguem o diabo porque são egoístas. Vive uma vida para si. Vive uma vida em torno de si. Vive uma vida, dizem que são criacionistas, mas são evolucionistas. Porque se fossem criacionistas, entenderiam, se levassem essa perspectiva de um Deus criador a sério, diz assim: há um Deus acima de mim que me criou com um propósito e com uma função bem estabelecida, e eu sou aquilo que Deus quer que eu seja. Eu faço aquilo que Deus quer que eu faça. Eu vou aonde Deus quer que eu vá. Os paradigmas da nossa vida seriam totalmente baseados nisso, em uma coisa: ou Deus quer e eu vou, quando que Deus não quer, apesar de eu querer, eu não vou, eu fico. A nossa vida seria completamente baseada nisso. Aí de fato nós seríamos filhos de Deus. Ou nós somos filhos do diabo, ou filhos de Deus. O que a vida de Dorcas nos ensina é a coisa mais difícil que a gente pode experimentar, que é negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tão difícil. Mas lá no Gênesis, nessa batalha entre Caim e Abel,
Nós temos um pouco disso, né? Abel, em hebraico, significa fumaça. Aquilo que é, mas não é mais. Aquilo que é efêmero. Porque Abel é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que é vazio das suas próprias vontades, e ele oferece o sacrifício que Deus quer que ele ofereça. E ele rivaliza com Caim. O Caim é o que faz as suas próprias vontades. E na história de Caim e Abel, aparentemente, Abel acaba mal. Abel acaba mal porque Abel acaba morto e Caim vai ser o homem que vai construir cidades. Porque a história da fidelidade, a nossa história de negar a si mesmo, nem sempre é uma história de finais grandiosos, extremamente felizes, coisas maravilhosas, testemunhos maravilhosos. Uma das experiências mais difíceis que a gente pode ter na nossa vida é negar a si mesmo. E somente nós vamos seguir a Jesus quando nós negarmos a nós mesmos. Porque enquanto nós não negarmos a nós mesmos, nós vamos seguir a Jesus enquanto for conveniente, e nós vamos seguir a Jesus de acordo com as conveniências. Não há como seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Seguir a Jesus é trilhar os caminhos para a dependência de Deus e para a vontade do Pai. Porque assim Jesus diz, lá no clímax da sua humanidade, ele vai dizer assim: afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade e não a minha. Porque é muito difícil quando alguém passa por cima das nossas vontades. É tão difícil, é tão amargo. Entregar as nossas vontades a Deus, né? E aqui, a Dorcas ensina algumas coisas para a gente, que o próprio Cristo ensina, eu queria pensar a vocês nisso. Jesus Cristo, ele vai responder a pergunta, uma das perguntas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é: quem é o próximo? Porque a Dorcas, ela vive uma vida para o próximo. E a Bíblia Sagrada diz que existe uma diferença entre estar perto e ser próximo. Há pessoas que estão perto de nós, mas não são próximas a nós, porque ser próximo na Bíblia Sagrada é quando nós damos um passo em direção a uma pessoa e nos tornamos próximo a elas e próximo à qualidade de relacionamento que nós temos que estabelecer com alguém. E quando isso, servindo essas pessoas, e servindo não baseado nas nossas afinidades, porque a gente ajuda muito quando é conveniente e quando as pessoas têm afinidades conosco. É por isso que é importante a gente entender o seguinte: existe uma diferença entre gostar e amar. Gostar é querer perto, amar é querer bem. Gostar é querer perto e amar é querer bem. E eu sirvo as pessoas, não somente as pessoas que eu quero que estejam perto de mim porque eu gosto delas, mas eu sirvo a pessoas porque eu amo a elas, mesmo que eu não tenha afinidade com elas. Está acima das afinidades. Tem pessoas que estão perto, mas não são próximas. Por exemplo, você está perto de sua mãe, mas você não é próximo a ela. Por exemplo, né? Falar de jovem aí, né? Imagina aquele sábado à noite que está todo mundo saindo, galera saindo, grupo do WhatsApp bombando, vamos sair, vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aí sua mãe assim está sozinha em casa, seu irmão mais velho saiu, seu pai está trabalhando, aí sua mãe fica lá com uma cara assim de solidão. E a galera toda está saindo. Aí você diz assim: vou ficar em casa, mãe. Por quê? Não quero te deixar sozinho. É mais fácil amar o povo da África e servir o povo da África e mandar oferta para lá do que amar e servir a mãe. É muito mais fácil. É por isso que Jesus nos coloca dentro de uma qualidade de estar perto e ser próximo, e colocar próximo as pessoas, e servir as pessoas, e amar as pessoas, independente das afinidades e das conveniências. E é aqui que está. Você imagina assim, Dorcas costurando os vestidos para as viúvas, e essas coisas lindas, mas será que todas as viúvas que Dorcas costura os seus vestidos para elas são pessoas maravilhosas? Será que Dorcas escolhe essas mulheres, né? Não, essas aqui são fofoqueiras, não tem vestido. Essas aqui são, não tem vestido, não. Será que nós podemos produzir felicidade a pessoas que não produzem felicidade em nós? Será que nós podemos produzir felicidade para as pessoas que não produzem felicidade em nós? Será que nós podemos produzir sorriso para as pessoas que não nos fazem sorrir? Difícil, né?
Será que nós podemos ajudar pessoas que não nos ajudam? Será que nós podemos respeitar pessoas que não nos respeitam? É por isso que nós estamos falando aqui sobre discípulo de Cristo. E é sobre isso que eu queria trabalhar aqui para caminhar para o final. Discípulos de Cristo. Veja, por que Dorcas é chamado de discípulo? Porque Dorcas segue a Cristo. E como é que Dorcas serve a Cristo? Veja bem, Jesus, como é que Jesus funcionou? Jesus viveu para os outros, morreu e voltou a viver. Jesus viveu para os outros, morreu e voltou a viver. É sobre esse paradigma de vida que nós deveríamos viver. O discípulo é aquele que vive para os outros. Pode até passar pela morte, mas no dia glorioso da volta de Cristo, volta a viver. Jesus negou-se a si mesmo, foi fiel até a morte e foi tirado da morte por uma vida inteira. Nós podemos evitar essa agenda, mas nós não podemos negar que viver para o Senhor é viver para o próximo. Viver para o Senhor é viver para o próximo. Viver para o Senhor não é ficar você guardando o seu sábado aí, descansando. Viver para o Senhor não é você conhecer todas as bestas dos Apocalipse. Tem gente que conhece tantas as bestas dos Apocalipse e se agiganta na igreja porque conhece besta e fala de besta, mas no mundo se é pequena porque não vive a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho diz que nós devemos viver para os outros. Essa é a verdade da palavra de Deus. Só que viver para os outros, viver para o próximo é muito difícil. É muito difícil porque tem gente que você vai fazer carinho e a pessoa morde sua mão. Quantos eu já experimentei isso? Salvar o mundo que não quer ser salvo, ajudar o mundo que não quer ser ajudado. Guiar pessoas que não querem ser guiadas. É por isso que nem todo mundo faz. Porque é uma experiência que às vezes é uma experiência amarga, mas é necessária. É necessária porque é necessário para que a gente seja de fato discípulos de Cristo. E eu quero dizer uma coisa para vocês bem tranquilinho aqui. Viver racionalizando é sempre mais fácil. Porque a gente vive negando, e vive justificando, a gente vive racionalizando. Não dá, isso é utópico, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ouvir, é muito difícil. Só que é o seguinte, as suas justificativas, elas podem até aliviar a sua consciência, mas elas não mudam as realidades. Você pode justificar para você ficar aqui pensando, e você ficar assim, nossa, não dá, e a sua consciência ela fica tranquila, porque não dá, você se convence que não dá, mas o problema continua. As suas justificativas podem até aliviar a sua consciência, mas elas nunca vão mudar as realidades. Viver relacionando, viver racionalizando é sempre mais fácil. Quando nós experimentamos o discipulado de Cristo, nós estamos experimentando a escola do amor. E está faltando amor no Evangelho. Está faltando Cristo no cristianismo. Está faltando discipulado entre os discípulos. Está faltando seguir a Jesus. Está faltando o Evangelho no Evangelho. Está faltando a gente experimentar vitórias, fracassos. O ato mais corajoso da nossa vida é não fazer nada. É negar a si mesmo e viver de acordo, totalmente de acordo com a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas esse sermão de hoje, ele não se trata de autoajuda. Veja só, eu não estou falando de você ser uma pessoa melhor, de você ser uma pessoa mais bacana, porque nós poderíamos buscar isso em outros locais. Nós poderíamos buscar isso em outras filosofias. Eu não estou falando de autoajuda, mas estou falando sobre ajuda do alto. Eu estou dizendo de você permitir que Deus faça uma obra em você tão completa que você se torne outra pessoa, e isso é conversão.
Porque a conversão, ela tem que ter desdobramentos práticos. Ela tem que ter coisas assim. Por exemplo, eu fico pensando que quando Deus olha para baixo, Deus está onde você olha para baixo, olha aqui para Niterói, Ele vê tanta bagunça, tanto caos, tantas coisas, mas quando Ele olha para você, Ele fala assim: esse aqui é meu, porque esse se parece comigo. Quando Deus olha para baixo, Ele fica se perguntando: onde eu vou me achar aí? Onde há um pouco de mim nesse mundo ainda? Quando Deus olha para baixo e olha para você, o que Ele percebe? Há dois impérios que é muito difíceis de serem atacados: o império do pecado e o império do egoísmo. Egoísmo não é uma barreira que você vai conseguir vencer por você mesmo, mas é algo que Deus vai construir na sua vida e mudar, e vai te tornar uma Dorcas, ou um Dorcos, não sei como é que se diria, né? Algumas pessoas acham que o cristianismo é um lugar para tornar as pessoas melhores. Não é isso. O cristianismo é um lugar para tornar pessoas eternas. Tão eternas que as pessoas dizem: vá lá e busque o homem de Deus, porque essa pessoa, ela tem a eternidade dentro dela, ela tem Deus dentro dela, e ela tem que continuar vivendo. Muitas vezes quando o evangelho de Deus é apresentado a nós, é assim, ó: amigão, deixa eu te falar um negócio. Sabe a palavra de Deus? Sei. Você quer seguir? Quero. Então a partir desse dia, você não come mais carne de porco, você não trabalha mais no sábado, você não pode mais namorar com qualquer uma, você não pode. Sabe o que é o evangelho? O evangelho do não. Não pode, mas sabe o que a Bíblia Sagrada apresenta? O evangelho do sim. A qualidade do seu cristianismo não está naquilo que você deixou de fazer quando você conheceu Jesus, mas a qualidade do seu cristianismo está naquilo que você passou a fazer quando você teve o encontro com Cristo. A qualidade do seu cristianismo não está nas coisas que você deixou de fazer por Jesus, mas está nas coisas que você passou a fazer por Cristo. Nós dizemos não ao evangelho do não, e dizemos sim ao evangelho do sim. Eu faço porque Deus fez em mim, e Deus construiu algo em mim, e eu preciso construir algo na vida dos outros. E tudo aquilo que eu nego porque primeiro eu neguei a mim mesmo, por Cristo Jesus. O evangelho não é mudança de religião, mas é mudança de vida. Gente, se é chato mudar de bairro, imagina mudar de vida. Se é chato mudar de namorado, imagina mudar de vida. Jesus Cristo hoje, Ele nos chama a mudar de vida. Algumas pessoas dizem para nós assim: a vida é curta. Mas a Bíblia Sagrada nos diz: a vida eterna, eternize. Eternize relações, eternize pessoas. Eternize porque o eterno te toca, e o eterno faz você fazer coisas que você não faria, que naturalmente você não faria, mas o Deus extraordinário tocou na minha vida, e agora eu não vivo por mim, mas eu vivo por Cristo. E quando eu vivo por Cristo, a minha vida, ela é recheada com propósitos divinos. A minha oração, o desejo de Deus nessa noite, é que nós não possamos ser filhos do diabo, mas ser filhos do eterno. Filhos de Deus. Homens e mulheres, jovens, que negam a si mesmo e querem viver solidariedade e fazer as pessoas que estão perto de nós, próximas a nós. E devolver dignidade para um mundo indigno. E amar quem não merece ser amado. Talvez você conheça esse pensamento, né? Há indivíduos que só serão amáveis
depois que eles forem amados. Porque quando nós amamos as pessoas, elas se tornam amáveis. A minha oração, o desejo de Deus é que o Eterno toque a sua vida e transforme completamente. E você possa vencer e contra-atacar esse império do egoísmo. E você possa de fato ser discípulo de Cristo. Mas ser discípulo de Cristo de verdade, na profundidade do Evangelho. Seguir a Jesus não é vir à igreja. Seguir a Jesus é também vir à igreja. Mas seguir os passos de Cristo é entregar a sua vida a Ele, entregar a sua vida para as pessoas que precisam de você. Porque há coisas que só você pode fazer. Deus te criou com características únicas, que se você não fizer, ali vai ocupar um vazio de Deus na história e na vida das pessoas. Por isso que essa noite é a noite da entrega. Essa noite é a noite de você entregar a sua vida a Cristo. Porque se você quiser viver por você mesmo, baseado no seu egoísmo, você vai viver para si, vai morrer um dia, mas não vai ser trazido de volta à vida. Porque o caminho da vida eterna é esse: viver para fora de si, viver para os outros, não como uma questão de parte da agenda do Evangelho, mas como parte da nossa identidade como pessoas. Um dia, talvez, passar pela morte, mas um dia, pelo sangue de Cristo, ser trazido de novo à vida. Minha oração, o desejo de Deus é que você nunca se contente em ser membro de igreja, mas que você busque ser discípulo de Cristo. Que você busque caminhar e trilhar os caminhos pelo qual Jesus trilhou. Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Quero convidar o Ministério de Louvor que vai cantar uma música aqui agora. Sempre quando a gente vem à igreja, a gente vem porque a gente vem movido pelos nossos problemas, né? Nunca aconteceu como pastor assim, alguém chegar para mim num culto, uma pessoa que não vem à igreja geralmente, né? Ela chegar para mim e falar assim: pastor, eu acabei de ganhar na Mega Sena e vim aqui adorar o Senhor. Geralmente quando a gente vem à igreja, é porque a gente está com uma necessidade, a gente está meio quebradinho assim, né? Mas enquanto mais a gente olhar para a gente mesmo, para os nossos problemas, mais os nossos problemas serão maiores. Mas quando a gente sair de dentro de nós e viver para o outro, os nossos problemas se tornarão tão pequenos. Esse ato de negar a si mesmo é proporcionalmente afirmar a si mesmo. Porque quem nega a si, afirma e vive feliz. Mas primeiro, isso parte de uma entrega. Por isso que nós vamos cantar uma letra, e ela é uma música que está na primeira pessoa. Eu preciso a ti me entregar. Eu preciso ouvir a minha voz a falar. E eu quero convidar a você a cantar essa música. Eu quero fazer apelo hoje ao seu coração. Se você está cansado das mesmas coisas e quer experimentar aquilo que é incomum, extraordinário de Deus na sua vida, entregando a sua vida a Cristo, e experimentando esse tipo de vida que vale a pena ser vivido para sempre, eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu gostaria de orar por você. A você tomar uma decisão na sua vida. Eu cansei de viver por mim mesmo, eu quero viver por Cristo Jesus. Então, enquanto você canta, se você sentiu Deus falando no seu coração, talvez de uma decisão que você tem que tomar a respeito do Evangelho, de um posicionamento que você tem que tomar a respeito de Cristo, dizer assim: eu quero ser discípulo, e eu quero ver o discipulado, mesmo que o discipulado tenha um preço amargo às vezes, tem as problemáticas, mas eu quero ver por Cristo. Eu quero convidar você, enquanto você canta, você vem aqui à frente, aqui mesmo, que eu quero orar por você, para que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos juntos louvar o nosso Deus, e vamos viver essa entrega do Senhor em nós. Preciso me entregar, Senhor, preciso a ti me entregar, preciso ouvir tua voz a me falar. Canta. Não tenho nada
canta. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Canta e vem se você quiser. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Entrega a Ele assim, ó. Toma o meu coração e tudo que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Declara. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Derrama, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Eu não sei se nessa noite aqui há pessoas que não se batizaram ainda, por exemplo, né? Estão no processo do discipulado, estão no processo do estudo da palavra de Deus. Mas sabe que quando a gente está estudando a palavra, assim, a gente encontra coisas lá que vão contra aquilo que nós acreditamos, há coisas difíceis, né? Tudo normal. Porque quando o evangelho chega, ele tira coisas de nós. Sabe quando Jesus falou assim, ó? Presta bem atenção nisso aqui. A fé pode mover montanhas. Sabe quais são as montanhas mais difíceis de serem removidas? Não é o corcovado, não sei como é que fala, o pão de açúcar. Essas aí que são facinhas de ser removidas. Sabe como? Pega algumas máquinas, dinamite, elas vêm ao chão rápido. Sabe qual que são as montanhas mais difíceis de serem removidas? São as montanhas dentro de nós. As montanhas mais difíceis de serem removidas são aquelas dentro de nós. Negar o nosso eu, negar as nossas vaidades. É muito difícil. É tão difícil que só Deus pode fazer por nós. Por isso que eu quero dar uma oportunidade aqui a você que está passando por um processo de discipulado. Você está dizendo, pastor, eu não sei, estou no vale de uma decisão. Eu estou falando assim que você vai batizar amanhã, porque a gente não trabalha assim, não funciona assim. Mas talvez se você quer se batizar, quer escolher por Cristo um dia,
Quero convidar você a vir aqui à frente. Se há alguém aqui, talvez não há, talvez não é o seu dia, não é o seu momento. Eu vou orar por esse grupo que veio aqui à frente, quer negar a si mesmo. Mas talvez o Espírito Santo, ele está agindo em você e pedindo uma decisão. Pedindo para que você venha e tome essa decisão logo. Para que você experimente o discipulado de Cristo. Para que você experimente tudo aquilo que Deus quer fazer, a transformação que Deus quer fazer na sua vida. É por isso que conversão não é mudança de religião, mas conversão é mudança de vida. E mudança, amigo, eu já mudei 3 vezes, eu sei como é que é. Mudança é difícil. Mudança de casa que eu tô falando, viu? Cachotar coisa, pegar. E olha que eu tenho nada, você imagina quem tem muita coisa. Mudança é isso mesmo. Que o Espírito Santo possa fazer um trabalho na sua vida e você entender que assim, eu não quero, eu não concordo, eu não aceito. Sempre que você colocar o eu na frente, vai dar errado. Mas se você, entre o eu, colocar o D e o S, e colocar Deus, vai acontecer coisas maravilhosas na sua vida. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Minha oração, desejo de Deus essa noite, para que você aceite Jesus e aceite o pacote completo. Aceite a verdade como um todo. Aceite a palavra viva, o verbo encarnado, o nosso Cristo. Eu quero convidar você que está assistindo em casa também, participar desse momento conosco, orar com a gente, receber ali a plenitude do Espírito de Deus em nós agora. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Porque Jesus diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma coisa que a liberdade divina nos liberta é de nós mesmos. Senhor, que nós possamos viver como Dorcas, viver a experiência do discipulado, caminhar pelo mundo, a ajudar os outros, ter uma vida significativa, uma vida com propósitos, uma vida que vive de acordo com a sua vontade, uma vida que nega o próprio eu. Senhor Deus, nos abençoe nessa noite e nos dê uma vez mais Teu Santo Espírito, e que Ele nos acompanhe ao sair daqui, e que essas palavras não morram na segunda de manhã, quando o mundo nos chamar com seus problemas, mas que elas permaneçam no nosso coração e na nossa mente por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê um baita abraço na pessoa que está ao seu lado, um abraço gostoso, abençoa, deseja ela um feliz sábado. Lá embaixo, a equipe de lanches preparou algo especial para vocês, então vocês podem descer, vai ter um lanchinho esperando lá embaixo. Os pés estão subindo, o chão aonde logo vai subindo. Olho para cima e entendo, os meus braços estão me envolvendo. Parece que meus pés estão subindo.